Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu quero que esse canal seja para nós uma família. Por isso eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Isso faz com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Eu quero dar uma mensagem de alerta aos pregadores do Evangelho, aos ministros de Deus, aos cantores e pregadores. Aqueles que anseiam o ministério da palavra, pastorear, fazer algo no reino de Deus. Cuidado com as honras dos homens. Cuidado com as glórias dos homens. Eu estou dando um alerta. Eu estou dizendo cuidado. É isso que a Bíblia nos ensina. O equilíbrio. Desprezar totalmente ou buscar como a coisa mais importante do ministério. O que o desejo pelas honras dos homens tem feito com muitos ministros de Deus, muitas mulheres de Deus. Em primeiro lugar, o desejo de honra dos homens impede que muitos se tornem obreiros da casa do Senhor, na causa do Senhor. Antigamente, alguns jovens na igreja, alguns adolescentes e até crianças tinham orgulho de dizer que estudariam para serem pregadores, teólogos, mestres, pastores. Hoje não. Hoje é mais honroso dizer: meu filho é um médico, eu serei um advogado. Eu serei um juiz, eu serei um promotor. Por quê? Um dos motivos é que se você numa sala de aula responder, se alguém te perguntar qual o seu sonho, seu futuro projeto, e a resposta for ser um pregador, ser um pastor, um ministro da palavra de Deus, vão rir de você, vão zombar de você. Se você é alguém que não almeja o ministério porque não é chamado para esse ministério, é uma coisa. Agora, se você sente amor por almas, se você acha lindo o cumprimento do ministério, se você sente a chamada arder no seu peito, e porque as pessoas vão rir, porque sua família não vai aprovar, e você despreza o chamado do ministério, o estudo teológico, você deseja, você luta, você busca as honras e as glórias dos homens. Em segundo lugar, o desejo pelas honras dos homens podem te orientar a casar com a pessoa errada. Existem pessoas que preferem se casar com um médico, um promotor, um advogado, um empresário, não simplesmente por amor ou porque é o que Deus tem para a vida dela, ou casar com advogada, promotora, juíza, médica, não é porque Deus a tem para a vida dele. Não, eu vou investir aqui, eu vou cuidar disso aqui, eu nem a amo, eu nem a respeito, mas com ela ou com ele eu tenho respeito da sociedade. As pessoas vão me honrar, as pessoas vão me elogiar. Essa associação entre essas duas famílias vai fazer com que minha família, minha história seja respeitada. Se você prefere esse tipo de gente pela posição que tem, ao invés de amar ou aceitar quem Deus pode ter preparado para a sua vida, como um estudante, um simples trabalhador, uma estudante, uma serva de Deus, uma simples trabalhadora, se você faz essa troca pelo que vão pensar, é porque você busca as honras dos homens. Terceiro lugar, o desejo pelas honras humanas podem te fazer parar de pregar a mensagem que Deus quer que você pregue. Se eu dependesse das glórias humanas, das honras humanas, dos likes e elogios em muitos lugares, queridos, eu deixaria de pregar mensagens expositivas, eu deixaria de pregar mensagens pentecostais. Gálatas capítulo de número 1, Paulo disse: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz que o desejo pelas honras e pelas glórias dos homens é tão grande na vida de algumas pessoas que elas podem deixar de servir a Cristo para servir às opiniões humanas. Pregadores pentecostais estão abrindo mão do fervor do Espírito por medo do que os nobres vão pensar, pessoas estudadas vão dizer. Alguns pregadores que têm um dom de cura estão deixando de orar por cura. Alguns pregadores que têm uma unção extraordinária e uma autoridade da parte de Deus para orar por batismo no Espírito Santo estão deixando de fazer isso porque em alguns lugares houveram poucos batismos ou nenhum batismo e as pessoas zombaram, criticaram. Se você parou é porque você deseja e busca as glórias dos homens. Deixou de orar por cura porque muitas pessoas estão zombando na internet por quem ora
quem exerce o ministério da cura, principalmente os sensacionistas e reformodinhas web crentes. Você não pode depender dos elogios nem das críticas humanas para fluir nos dons que Deus te concedeu. E alguns pregadores que têm um dom de mestre estão deixando de pregar no seu perfil simples, amoroso e calmo, por medo de críticas de falsos pentecostais ou neopentecostais que gostam de barulhos desnecessários e excessivos, manifestações, estereótipos, vibrações forçadas que mestres não costumam gerar, não costumam fazer. E eles deixam de pregar. Por quê? Porque estão buscando a aprovação dos homens. Estão buscando a glória dos homens para continuarem no ministério para o qual foram chamados. Em quinto lugar, a busca pelas honras dos homens, pelas glórias e elogios dos homens, estão impedindo de alguns pastores se entregarem ao ministério em tempo integral. Ou seja, o que vão dizer de mim se eu viver só da obra? Se eu viver só cuidando da igreja? A igreja precisa da presença do pastor, a igreja está precisando do seu aconselhamento, do seu acompanhamento, que você tenha mais tempo para estudar, que você tenha mais tempo para estudar as escrituras, para aconselhar o seu povo, para guiar seus adolescentes, para ajudar suas crianças, para ajudar as famílias da sua igreja. Porém, estando no tempo integral do ministério, é quase impossível você ter o respeito e a admiração de todas as pessoas. Principalmente dos desigrejados, principalmente dos webcrentes, principalmente dos ímpios que se escandalizaram com os falsos pregadores, coisa que você não é. Você deixa de viver o propósito de Deus para sua vida porque você está com medo do que vão dizer. É porque você está desejando a honra dos homens. Então, se eu trabalhar e tiver pouco tempo para a obra, se eu trabalhar e tiver pouco tempo para estudar, então assim eu serei elogiado por muitas pessoas. Eu já vi pais de ministros, de futuros pregadores dizendo que a maior tristeza deles seria ver os filhos deles dependendo de contribuição de crente para o sustento deles. Por quê? Porque o mais ilustre na sociedade não são aqueles que vivem das contribuições nas igrejas. Não, ilustre na sociedade é aquele que vive da renda de uma grande cirurgia, a renda de uma empresa, não é? A renda de um grande vendedor. Ser pastor em uma igreja local e receber o sustento pelas contribuições, conforme a Bíblia ensina, como Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, ele diz que por ele ser apóstolo, ele não tinha o direito de comer e beber. Por ele ser obreiro, pastor, ele não tinha o direito de, numa obra itinerante, levar a esposa quando o apóstolo tivesse. Será que ele deveria deixar de trabalhar? Versículo 7, ele diz: quem luta à sua própria custa? Quem planta a vinha não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta o rebanho não come do leite do gado? E Paulo vai dizer que Deus disse isso no versículo 9. Deus havia dito para não atar a boca dos bois, pensando nos obreiros, pensando nos ministros de Deus, que no versículo 11 semeiam coisas espirituais para receberem dos crentes as coisas, o sustento material. Versículo 12, ele diz que muitos outros participam desse poder, ou seja, dessa autorização de serem sustentados. Mas Paulo abriu mão desse direito em Corinto para não ser impedimento. Sabe o que é isso? Porque os crentes lá e os perseguidores do evangelho lá eram o impedimento. Estavam discordando de Paulo ser sustentado pela igreja. Aqui, Paulo não estava recebendo o elogio deles. Para não gerar escândalo numa situação específica, Paulo abriu mão do salário aqui. Mas olha o que ele diz no próximo texto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Paulo, lá ele diz que abriu mão para evitar escândalo, mas ele não deixa de exortar a igreja por não tê-lo defendido. 2 Coríntios 11, versículo 7. Eu pequei, humilhando a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados. O pastor que evita receber a contribuição para o seu salário da igreja é alguém que se humilha para que outros sejam exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário.
Ele está dizendo, vocês não me deram salário, mas outras igrejas me assalariaram para que eu pudesse abençoar vocês com a pregação da palavra. Isso é injusto. A igreja em Corinto sendo abençoada pelo ministério de alguém que estava recebendo ofertas de outras igrejas. Quantas igrejas que não conseguem sustentar o seu pastor porque não querem, não se esforçam para isso e eles têm que ficar recebendo a oferta de outras igrejas, de outras instituições e até de empresas. Então, pastores, abram os olhos. A Bíblia está dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Não erreis, Deus não... Perdão. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Um outro ensino de Paulo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17. Os presbíteros, que são líderes, pastores que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Tá vendo aqui? O salário do pastor é chamado de honra. Algumas traduções dizem duplo honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás, fecharás a boca do boi enquanto trabalha, pois digno é o obreiro do seu salário. Então é o seguinte, muitos pastores, por medo das críticas de que todo pastor é ladrão, têm deixado de se entregar integralmente no ministério para viver de contribuições. Cuidado, você pode estar fazendo isso não porque você é trabalhador, não porque você não quer explorar a noiva, mas se você está fazendo isso porque você quer continuar recebendo elogios dos homens, buscando as honras dos homens, te impedindo de ter mais tempo de estudar a palavra e de cuidar da sua igreja, você também está pecando. Eu vou te provar na Bíblia que você está contra o ensino de Jesus. Recapitulando para a gente não se perder. Primeiro, o desejo pelas honras dos homens tem impedido muitas pessoas de se tornarem obreiros, cumprirem suas chamadas. Segundo lugar, o desejo de honra humana pode te orientar a se casar com a pessoa errada. Terceiro, o desejo pela honra do homem ou dos homens pode te fazer parar de pregar a mensagem que Deus quer que você pregue. Quarto, a busca pelas honras humanas, pelas glórias humanas, pode impedir alguns pastores de se entregarem integralmente no tempo integral, ou seja, no ministério, de forma integral. Em quinto lugar, a busca pela honra dos homens podem levar os ministros de Deus, os servos de Deus, a possuírem coisas que não precisam. Tem carros que os pregadores estão usando ou postando sem nenhuma necessidade, só para ter elogios, só para ter a honra de pessoas que valorizam o que eles valorizam. A busca pela honra dos homens está levando muitos pregadores a se exibirem, a demonstrarem de modo excessivo as marcas de seus ternos, as marcas de seus tênis ou o carro que usa. Ele está se deixando ser valorizado pelo que tem, está se deixando ser valorizado pela aparência. E a Bíblia diz que a aparência desse mundo passa. A Bíblia diz que essas coisas materiais, como ferrugem, se desfarão. Então, o camarada que quer likes, que quer essa vida hollywoodiana, essa vida de aplausos humanos, valoriza por demais ostentações materiais e não as coisas essenciais. Você segue pregador ou cantor ou pregadora, cantora, missionário, que não posta textos bíblicos, vídeos edificantes, indicações de livros, para de seguir. O resto é ostentação. Se não é família, textos bíblicos, vídeos edificantes, é ostentador, não é ministro de Deus. E o que essa pessoa quer? As glórias dos homens, os likes, os elogios, o compartilhamento, fazer com que as pessoas os admirem por aquilo que eles têm e não por aquilo que eles são em essência. O quê? Dependentes de Deus e do sustento que a noiva do Cordeiro lhe dá. Em último lugar, a busca pelas honras humanas está fazendo muitos ministros de Deus exporem coisas desnecessárias. Gente, brincadeiras excessivas no TikTok. O cabra que não brinca no púlpito, que não brinca na igreja, é o dia inteiro fazendo gracinha, dancinha, coisas até sem graça para um homem no TikTok.
ou para uma mulher. Exposições desnecessárias. Tudo que vai fazer, posta. Vai no banheiro, posta. Vai na garagem, posta. Vai na sala, posta. Compra um tênis novo, posta. Pega um avião, posta. Compra um carro novo, posta. Compra uma casa nova, posta. Compra um celular novo, posta. Conhece uma pessoa nova, tudo é postagem. Ou seja, abrindo demais a sua vida, revelando coisas desnecessárias. Para quê? Para ter likes, para ter aprovação das pessoas, porque a maioria das pessoas são fofoqueiras. A maioria das pessoas querem saber das coisas triviais das nossas vidas. E assim, daqui a pouco, de tanto saber detalhes das nossas vidas, elas se sentem íntimas nossas e não nos respeitarão. Desejar as honras dos homens podem tirar o respeito que os homens deveriam ter por você. Então pare de ficar expondo o desnecessário da sua vida. Seja equilibrado, que as pessoas vejam em mim, que as pessoas vejam em você apenas aquilo que serve para testemunho, para edificação e não simplesmente gracejos, ou seja, exposições sem graça, que não vai edificar a fé de ninguém, que não tem nenhum testemunho a contar. Não, gente, só para ter conteúdo, só para ter likes, não vale a pena. Essa é mais uma demonstração de pessoas que estão buscando as honras dos homens. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas. Então, às vezes, irmãos, a gente ser seletivo com o tipo de assunto que vamos postar, que vamos falar, que vamos expor, gera nas pessoas mais vontade de saber sobre você. E quando elas souberem sobre você, saberão apenas aquilo que é necessário. E o que é necessário é o que supre a necessidade das pessoas que te seguem. Vamos olhar então o exemplo de Jesus. Por quê? Porque há uma necessidade de aprovação e apoio de pessoas nesse nosso mundo que a gente está se submetendo àquilo que os homens desejam. Me vejam, me vejam. Para que serve o Instagram? Para ser visto, né? Óbvio. Para que serve o Facebook? Para ser visto. Para que serve as luzes? Para a gente se ver e para a gente também se mostrar. Então é preciso haver um equilíbrio. Somos luz nesse mundo para brilharmos com a luz da palavra e não com o nosso bel prazer, com o nosso egocentrismo. João, vamos observar João, capítulo 5, a partir do versículo 41. Jesus disse assim: Eu não recebo glória dos homens, mas eu bem vos conheço, que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como vós podereis crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Vamos meditar nessas palavras de Jesus? Jesus está falando em João 5 com os judeus. João deixa isso claro, sobre os judeus que rejeitavam o ministério de Jesus. Essas palavras foram para esses judeus, e Jesus também era um judeu, porém o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado entre eles. Então, a primeira lição que temos aqui é que Jesus não dependia das honras humanas para exercer o seu ministério. Tinha honra? Tinha, mas ele não dependeu das honras humanas para exercer o seu ministério. Segunda coisa que Jesus está falando aqui, ele não precisava de autorizações humanas. Sem a bênção e a autorização de Deus, ele não precisava. Ele já tinha sido autorizado pelo Pai. E no final eu vou te mostrar como que Jesus se sentia autorizado pelo Pai. Então ele não precisava da autorização de homens que não queriam honrá-lo. Terceiro lugar, Jesus não recebia a honra de quem não tinha amor por Deus. Amor de Deus. Ou seja, quem não ama o Pai não vai amar Jesus. Quem não honra o Pai não vai honrar Jesus. Então, quem não honra o seu Deus não precisa honrar você. Quem ama o Pai vai honrar o seu irmão.
sem ele buscar honra. Se você é filho de Deus e eu sou filho de Deus, eu vou te honrar porque somos filhos do mesmo Pai. Agora, se eu não te honrar, você não tem que depender disso para continuar ou parar o seu ministério. Quarto lugar, Jesus não recebe a honra de quem não honra o Pai. Ou seja, honrar é amar. É o que Jesus está dizendo. Vocês não me honram porque não têm o amor de Deus. E depois ele diz, vocês não me honram porque não honram o Pai. Irmão, quem não honra a Deus não vai honrar os ministros de Deus. Quinta lição do que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que tem pessoas que valorizam aqueles que lutam pelo próprio nome. Olha o que ele disse. Como vocês vão crer em mim se vocês recebem honras uns dos outros? Ou seja, aquele grupo que não honra Jesus, o pregador, tinha entre si o grupo de suas próprias honras. A gente honra nós mesmos aqui, então a gente não vai honrar ninguém. Então quem não nos honra são pessoas que buscam honras para si. Elas não dão, elas só querem receber. Então se você não elogiá-las, não dar a elas o que elas querem, elas não vão te honrar. Não vão ver Deus na sua vida. Eles querem primeiro receber. Só receber. Como eles têm já o grupinho que concorda com as mentiras, com os erros deles, eles se honram entre si, se defendem entre si e não vão honrar os instrumentos que Deus tem levantado nessa última hora. Então, e isso aconteceu no tempo de Jesus. Jesus está dizendo que tem pessoas que valorizam aqueles que lutam pelo próprio nome, ou seja, eles vêm no próprio nome deles, eles não têm autorização em nome do Pai. Falar em nome do Pai é ser autorizado pelo Pai, eles falam em seus próprios nomes. Eles falam o que eles querem, o que eles pensam, eles não se submetem à palavra de Deus. Aconteceu isso no tempo de Jesus, eles honraram Teudas, eles honraram Judas, o Galileu, e brevemente quem os judeus vão honrar? O anticristo. Por quê? Porque quem se entrega aos falsos não honrarão os verdadeiros. Sexto lugar, o que Jesus está dizendo nesses versículos que eu li com vocês, é que ele compara honra com aceitação. Ele está dizendo, vocês não me aceitam, porque vocês não têm o amor do Pai. Vocês não me aceitam, porque eu falo em nome do Pai. Ou seja, aceitar um ministro de Deus é honrá-lo. Não aceitar sua mensagem, não aceitar seu ministério, não aceitar escutar a mensagem inteira de um homem de Deus é desonrá-lo. Hoje eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira. Na segunda-feira eu preguei uma mensagem e no final da mensagem um irmão me chamou e disse, eu quero te pedir perdão. Foi numa vigília aqui em Goiânia. Porque eu só via vídeos isolados seu no YouTube, nos canais de YouTubers. E eu passei a não gostar de sua pessoa. Aí o meu filho te elogiou pra mim e eu o confrontei. Eu disse, rapaz, eu vou lá pra ver esse cara. Se eu não gostar, eu nunca mais vou na sua igreja. E eu gostei de sua pregação, porque hoje eu pude ouvir sua pregação inteira. Me perdoe. Eu falei, você tá perdoado em nome de Jesus. Ele não aceitava a indicação do filho para ouvir uma mensagem inteira minha. E Jesus está dizendo que a desonra está na não aceitação. Quando não aceitam um ministro que Deus levantou, estão desonrando esse ministro. Fizeram isso com Jesus. Mas Jesus não parou o ministério. Jesus não está dizendo que ele não recebia honras. Ele está dizendo que ele não buscava a honra. Ele não dependia das honras dos homens. Jesus está dizendo, em sétimo lugar, que tem um grupo de concordância de honra, que não aceita que outro grupo discorde deles. Então existem igrejas que só aceitam a linguagem deles, o perfil deles. Outro que prega com um outro perfil. Um exemplo, igreja que o pastor só prega expositivo, para eles não presta o pregador temático. Alguns pregadores reformados pregam em nossos meios pentecostais. Mas há pastores, teólogos e pregadores sérios pentecostais que não pregam na maioria das igrejas reformadas. Mas ultimamente eu tenho visto algumas igrejas reformadas recebendo bem pouquíssimos alguns teólogos. Eu não estou falando de pregadores neopentecostais. Teólogos pentecostais. Isso é bom. Ou seja, não aceitar outros ministros de Deus que tiveram outras experiências com Deus, na linguagem de Jesus, é desonra. Nós termos só o nosso grupo de concordância soteriológica, pneumatológica, enquanto o outro grupo tem uma visão mais avançada ou mais aprofundada ou com experiência que eu não tive e esse ser descartado,
É uma desonra. Os judeus não podiam crer em Jesus porque estavam constantemente buscando o louvor de outros homens. Eu já disse e repito, geralmente quem anda buscando honras uns dos outros não pode honrar outros que Jesus levanta. Jesus não veio para dar honra, dar glória a eles. Jesus veio o enviado do Pai. Como eles costumavam só receber honras uns dos outros, eles não tinham como dar. É crente mar morto. Só recebe. Nunca se alegra com a mensagem do outro, nunca dá glória a Deus na mensagem do outro, não lê não lê um livro escrito pelo outro, não assiste um conteúdo no canal de um outro pastor, de um outro pregador. Oitavo lugar, o que Jesus está dizendo nessas palavras aqui é que ele não buscava as glórias dos homens e ele não estava disposto a considerar válido o louvor de quem não cria nele. Olha o que ele disse: eu não busco glória de homens. Que homem? Versículo 42. Homens que eu conheço, homens que não têm o amor de Deus, homens que não me aceitam, homens que só aceitam quem vem em seu próprio nome, homens que não podem crer em mim, homens que não buscam a honra de Deus. São esses homens que não podiam honrar Jesus. Então, é esse tipo de gente que não vai honrar os ministros de Deus. E você não pode depender desse tipo de gente para cumprir seu ministério. Bora lá? Você não pode buscar a glória de homens, você não pode depender das honras de homens. Por quê? De que tipo de homem Jesus não busca a honra e nem recebe a honra? Jesus diz que não recebe. De que tipo de homem Jesus não recebia a honra? Versículo 42. Homens que não tinham amor de Deus. 43. Homens que só aceitavam gente que vinham em nome de si. Gente que não aceitava o próprio Jesus. Gente que não cria em Jesus. Gente que buscava honra entre o grupinho deles. Gente que não busca a honra de Deus. Versículo 44. Então essas pessoas nunca vão honrar pessoas enviadas por Deus. Jesus não achava válido o louvor desses incrédulos. Ele diz: eu não recebo a glória de vocês. Eu não recebo a honra de vocês. Jesus procurou o louvor do ex-leproso que havia sido curado. Não foram 10? Porque só tem um aqui me glorificando. Cadê os 9? Jesus está valorizando o louvor de 9 ex-leprosos. Jesus recebeu a honra da mulher pecadora e exortou o dono da casa por não honrá-lo quando ele chegou. O que Jesus está dizendo é o tipo de gente que a gente não pode depender da honra. O tipo de gente que a gente não pode depender do respeito. E quem tem chamada de Deus não pode depender das honras e dos elogios e do respeito desse tipo de gente. Então, se você é um verdadeiro ministro de Deus, esse tipo de gente nunca vai te honrar. Segundo, se você é um verdadeiro ministro de Deus, quem não te honra é esse tipo de gente. O próprio nome judeu, colocar mais uma lição aqui, o próprio nome judeu é derivado da palavra Judá, que significa louvado ou louvor. Esses judeus que estavam ali já tem um nome, já tem um significado importante no título, no nome pelo qual eles são reconhecidos. Judeus, ou seja, louvor, porque eles foram criados para o louvor e glória do nome do Senhor. Mas eles estão buscando constantemente em seus contemporâneos a glória, a honra da fonte errada. Romanos 2,29, Paulo lembrou aos judeus que o verdadeiro judeu é aquele cujo louvor e honra não procede de homens, mas procede de Deus. Então Jesus é o verdadeiro judeu. Porque em João 5, Jesus, o judeu, disse: eu não busco glórias de homens como vocês, eu busco a glória que vem de Deus. Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês não buscam a glória de Deus. Então o verdadeiro judeu é Jesus. Por isso que Paulo disse que o verdadeiro judeu não é, o verdadeiro israelita não é aquele que é na carne, mas é aquele que é no espírito. Por quê? Porque todo israelita vem do judeu. O judeu, aquele que tem em si, na palavra judeu, o louvor. Para quem é esse louvor? Para Deus. Então esses homens que estão diante de Jesus não recebiam honra que vinha de Deus. Só de ter Jesus na frente deles já era uma grande honra. Mas eles não quiseram essa honra. Eles quiseram receber a honra e não se alegrar com a honra que Deus deu. Eles queriam honras entre si, glórias humanas, aplausos humanos.
E nem sempre o que os homens aplaudem é o que Deus aplaude. O que os homens aprovam é o que Deus aprova. Então, para a gente terminar, Jesus não desistiu do ministério porque não foi desonrado entre aqueles judeus. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Capítulo 5, versículo 31. Olha o que Jesus disse. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus está dizendo, eu sei quem sou, o Pai fala de mim. Ele tinha o testemunho de João Batista, versículo 33. João deu testemunho da verdade. João deu testemunho da verdade. 35. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste se alegrar por um pouco de tempo com a sua luz. Eles olharam o ministério de João Batista como um contador de piadas. Mas a mensagem de João era séria. Jesus tinha um testemunho de João, pois ele diz no versículo 36 de João 5, eu tenho maior testemunho que o de João, as obras que o Pai me deu. Então ele tinha o testemunho do Pai, ele tinha o testemunho de João Batista, o profeta. Irmão, tem gente que te despreza, não tem? Tem. Mas o que o Pai fala ao seu respeito? O Pai testifica em seu espírito que você é filho de Deus. Fique tranquilo. Segundo, João, o profeta, deu testemunho de Jesus. Tem gente com ministério sério que acredita em você? Tem gente com ministério sério que cuida de você, que abençoa você? Então não fique dando ouvido a quem desonra você no mundo da internet. Terceiro lugar, Jesus disse assim, as obras que o Pai me deu, elas testificam de mim, as obras que eu faço. Ou seja, você tem obras, você tem testemunhos, você ajudou alguém, você é uma bênção na sua igreja, você tem cooperado para o desenvolvimento espiritual de muitas pessoas, então você não precisa de glórias de quem te despreza, ok? Mais um testemunho de Jesus, que Jesus tinha para não desistir, independente das glórias humanas. Versículo 39, examinai as escrituras, pois elas testificam de mim. A palavra dava testemunho de Jesus, então ele não precisava das glórias de homens que não honravam a glória do Pai, pois as escrituras falam dele. O seu ministério também está nas escrituras. O seu ministério você pratica conforme a Bíblia ensina. O jeito que você está levando o seu ministério, as escrituras podem testificar dele. Então você não precisa das glórias de quem não tem Deus na vida. Ok? Último lugar, João 15, 27. Jesus tinha o testemunho de quem o conhecia de verdade, de quem andava com ele. Olha o que ele disse no versículo 27 do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. E vós também testificareis de mim, pois estiveram comigo desde o princípio. Quem anda com você pode falar que você é uma bênção? Que você é uma mulher de Deus? Que você não é adúltero? Que você não é prostituto? Que você não é ladrão? Que você não zomba da fé alheia? Que você é uma bênção? Quem convive com você te escuta? Se você tem esses testemunhos que Jesus tinha, você não pode parar por causa daqueles que não conseguem te honrar, porque também não conseguem honrar Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero ter sido uma bênção para você através desse conteúdo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like. Até o nosso próximo vídeo.